Olá, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre os livros lidos, os livros que eu estou lendo e os livros que chegaram. Vou começar logo falando sobre os livros que chegaram, né? Chegou a minha caixinha da Pedra Azul que eu comprei. O livro desse ano é Armadale, acho que essa é a pronúncia, que é do mesmo escritor das Mulheres, A Mulher de Branco, que é de Wilkie Collins. Não chegou ainda porque é longe, né, gente? Então eu tinha comprado a Aurora Floyd, porque eu amei muito um livro que eu li aqui, que eu vou mostrar para vocês. E aí eu gostei demais da escrita da mulher e comprei a Aurora Floyd. Mas aí, infelizmente, não chegou o livro ainda. Eu vou colocar os livros que eu comprei, adquiri, etc e tal. Os primeiros livros que eu adquiri, que eu achei o máximo, foi esses livros aqui, que a editora, eu sou professora de língua portuguesa aqui no estado da Paraíba, que chegou esses livros, o pessoal da editora colocou lá na escola, né? E aí eu peguei, todos os professores pegaram, que é para formação e tudo mais, né? Formação continuada. Que esse aqui, ó, Projeto de Leitura de Bolso, uma experiência mágica por meio da literatura infantil, da ética, da poesia e da música, que é de Maria Cristina Furtado. Esse aqui eu já li, super recomendo, um livro muito bom. O segundo é Educação Inclusiva de Bolso, o desafio de não deixar ninguém para trás, né, de Lilian Garces e Gabriela Ikedoka, alguma coisa assim. Metodologias ativas de bolso. Como alunos podem aprender de forma ativa, simplificada e profunda, de José Morin, esse aqui. E, por último, Neurociências de Bolso, a contribuição das ciências para o processo de aprendizagem escolar, Marta Helvas. Desses aqui eu li aquele primeiro, e esse Metodologias Ativas, e eu super recomendo. Também eu comprei esse aqui, que é Júlia Lopes de Almeida, né? Memórias de Marta. Esse livro aqui eu comprei 4 exemplares, dei de presente para os meus alunos, né? As melhores notas da redação e da nota de recomposição eu dei. Também Iracema, de José de Alencar, comprei também vários exemplares e dei para os alunos. Eu deixei um para mim, porque provavelmente eu vou ler com eles, né, nessa edição, aí eu já vou dizendo a página tal, e etc e tal. O outro livro que chegou, minha gente, olha só isso aqui. Eu vi o Ekai, né, que é um canal que fala só sobre ópera. E aí ele estava falando sobre essa ópera aqui, a ópera inspirada nesse romance. E eu comprei porque eu quero ler, que é A Dama das Camélias, que é de Alexandre Dumas Filho, né, que tem o Alexandre Dumas pai e o filho. Gente, eu acho que eu vou deixar aqui lacrado porque eu não vou ler tão cedo, mas eu vou ler nas minhas sagas pelas óperas, né? Aqui tá só a embalagem do Ijuca Pirama que eu comprei. E, por último, que chegou aqui, foi o livro gótico, né, desse mês que eu comprei, que é Daphne du Maurier, Rebeca, uma mulher inesquecível. Gente, eu estava louca por essa edição. Eu tenho uma edição espanhol. Eu até comecei a ler, mas tipo, eu leio tranquilamente em espanhol, mas eu queria muito ler focado nos elementos góticos e não queria estar parando para ver cognatos, falso cognatos, etc e tal. Mas amei. Pronto. Fechamos agora, né, os livros que eu adquiri esse mês. Agora nós vamos para os livros que eu li. Aqui está a minha fichinha, né, a minha metazinha, não muito grande, mas eu tinha a meta de ler os livros em maio. Arabella, de Charlotte Lennox, O Segredo de Lady Audley, de Mary Elizabeth Randall, Os Mistérios de Udolpho, de Anne Radcliffe, A Falência, de Júlio Lopes de Almeida, Os Brusundangas, de Lima Barreto, O Cavaleiro Inexistente, de Italo Calvino, o capítulo O Primeiro Passo para a Arte Moderna, o livro Arte Moderna, né? Aí também, eu vou até mostrando, né, gente? Senão acho que não vai fazer muito sentido. O próximo o capítulo O Ciclo do Anel, que é esse aqui, né? O Anel dos Nibelungos, que é em PDF, que é a ópera, né? A peça, na verdade. A ópera, o folheto da ópera, que são 4, né? E O Véu Erguido, de George Eliot. Aí esse é no Kindle. Então, o que foi que eu li, né? Eu li o primeiro capítulo do Anel do Poder, né? Preparei a resenha e tudo, mas por que eu não gravei? Estou aqui no segundo capítulo. Porque, gente, eu simplesmente estou com um problema de refluxo por causa do uso do Ozempic, né? Para vencer a diabetes gestacional.
Eu até consegui perder, eu saí de 93 quilos para 70 quilos, mas eu tive muito refluxo e eu fiquei sem voz, eu fiquei sem fala mesmo. Então assim, eu fiquei muito assustada e eu mesmo diminuí a medicação e eu não quero mais tomar. Eu vi até uns vídeos sobre esse medicamento e eu fiquei muito assustada, sabe? Se a médica tivesse me falado dos possíveis efeitos colaterais, eu não teria usado. Uma amiga minha que é farmacêutica, ela até falou, Yolanda, esse medicamento, né, tem alguns dados científicos, não sei das quantas, só que eu confiei na médica por uma questão de que ela é endocrinologista, me acompanhava há muito tempo, eu tomava o glifage, né, para ajudar na resistência à insulina, então eu fui direcionada pela minha médica, mas depois, vendo esse vídeo, eu queria ter mais informações, né, mas assim, eu orei muito, teve um dia que eu fiquei bem assustada no dia que eu assisti ao vídeo, mas aí eu orei e repreendo qualquer enfermidade, porque eu não tomei só para emagrecer, eu tomei para vencer a resistência à insulina. E sendo muito honesta, se eu não tivesse tomado a medicação, talvez eu não tivesse saído dos 87 quilos. Eu com musculação, alimentação, não conseguia sair dos 87. E agora, gente, eu estou com 73, porque como eu diminuí a medicação e agora estou querendo parar, eu acabei tendo um pouco mais de fome. Aí vocês devem estar pensando, mas o que é o Ozempic? Gente, o Ozempic é uma medicação para tratamento de diabetes tipo 2, e que é o meu caso, né, e que eu estou tratando a resistência à insulina decorrente da diabetes gestacional. E aí eu realmente fiquei sem voz, passei um processo horrível, passei uma semana de atestado, eu fiquei uma semana em casa de atestado com um problema na garganta, não pude falar para gravar resenha, eu até li bastante, mas tipo, não consegui produzir conteúdo para cá, então só explicando o porquê desse tempo todo sem gravar, gente. Aí fechei o parênteses, mas aqui essa resenha tá pronta, eu vou começar a gravar esses dias. O outro que eu li, né? Eu vou falar do que eu li. Eu li A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Gente, esse livro aqui é simplesmente maravilhoso. Vocês não têm noção do quanto essa leitura ela é simplesmente perfeita. Júlia Lopes de Almeida, ela é considerada realista, uma escritora, né, do período da escola literária realista, mas ela tem uns elementos também naturalistas. Aqui na obra você já percebe desde o início a descrição do lugar onde Teodoro trabalha, sabe, a descrição das pessoas que trabalham no caso ali, né, carregando o saco. Você parece que sente o cheiro, né, do lugar, tal qual uma escrita naturalista ela tem que trazer, né. Mas assim, eu amo muito, amei demais. A personagem Ruth desse livro é simplesmente sensacional. Essa daqui também a resenha é pronta, eu vou gravar para vocês, certo? O outro livro que eu li, né, terminei de ler no mês de maio, já tem resenha aqui no canal, é O Segredo de Lady Audley, né? No meu vídeo eu falei O Segredo de Lady Audley, mas é Lady Audley e assim vai. Gente, que livro é esse? Simplesmente perfeito. Eu me apaixonei pelo romance, pela escrita de Mary Elizabeth Brandon, agora virou minha escritora preferida e eu estou muito feliz em ter feito essa leitura. Já tem resenha no canal, assistam, que vocês não irão, quer dizer, leiam esse livro que vocês não irão se arrepender. O próximo livro que eu li, então, ó, eu li, como eu mostrei pra vocês, né, na minha lista, O Segredo de Lady Audley, ok. Depois eu li, cadê? O capítulo do Anel do Poder, li o folheto da primeira obra, né, O Anel dos Nibelungos, que é, como é o nome, meu Deus do céu? Esqueci o nome, esqueci de colocar, porque tem vários nomes, né? De Valkyria e tudo mais. Aí eu o primeiro, mas esqueci. E por último eu li O Véu Erguido, que eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Que é disponível no Kindle. Meu Kindle não está aqui, eu esqueci de trazer. Mas, gente, O Véu Erguido foi a minha primeira obra de George Eliot, né? Que é uma escritora bem famosa, uma escritora inglesa. Ela é tipo um Machado de Assis inglês. E eu amei também. É uma história bem interessante. Como ele é curtinho, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas eu vou gravar uma resenha sobre ele. Agora a gente vai para os livros que eu estou lendo, né? Que eu estou ainda no gerúndio lendo. Sim, antes de ir para os livros lendo, eu vou até falar os livros que eu definitivamente vou desistir. Eu vou desistir desses dois, né? O Cavaleiro Inexistente. Os Brusundangas eu vou ler, mas provavelmente não vai ser esse mês, porque eu tenho que ler algumas obras do romantismo para preparar umas aulas. E eu tenho que escolher uma obra do pré-modernismo, né? Não sei se eu vou continuar com Brusundangas ou se eu vou trabalhar Clara dos Anjos. Por isso que eu digo desistir. Mas se ela aparecer aqui é porque eu resolvi lê-lo, né? E aí,
esse aqui eu estou lendo de forma bem pausada, então não vou desistir, mas também não é promessa de, vai ter que sair. E esse aqui, minha gente, eu quero muito que saia, mas o problema é o tempo para organizar os slides para falar sobre isso aqui. Eu li o segundo capítulo também, que eu prometi, que eu me propus e consegui ler, mas não consegui gravar a resenha. Inclusive, eu não li só uma vez, eu li várias vezes. Eu começo a organizar a resenha, mas acontece muita coisa na minha vida, não dá para continuar. Agora vamos para os livros que eu estou lendo, né? Eu vou até ler para vocês as minhas metas, mas eu vou mostrar aqui o que estão em andamento. Primeira coisa, Os Mistérios de Udolpho. Eu quase terminei, falta pouquíssimas páginas, como vocês podem ver aqui. E esse livro aqui, ele é simplesmente maravilhoso, gente. Nossa! Anne Radcliffe, ela se superou na sua escrita, na sua estética, nesse livro aqui. Não é à toa que ela ficou muito, né, bem de vida, financeiramente bem remunerada por causa desse livro. Ela resolveu não escrever mais. Ela até escreveu, se eu não me engano, mas aqui ela, sabe, já conseguiu o que queria. Aqui nós acompanhamos a personagem Emily e o seu pai Albert, né, que eles vivem numa Lavalée, se eu não me engano, o nome do castelo deles, em paz. Mas aí, com a mãe também, né, só que a senhora Albert, ela adoece e morre. E aqui nós vamos acompanhar Emily e o pai fazendo uma viagem para esquecer um pouco do sofrimento da perda da mãe, né? Aí a descrição da natureza é perfeita. Nessa viagem nós acampamos nos Alpes, em algumas regiões ali da Europa. E é simplesmente magnífico, gente. E aí vai acontecer muita coisa que eu vou comentar com vocês na resenha desse livro, que com certeza vai ser sensacional. Também estou relendo As Flores do Mal, estou fazendo uma revisão sobre o simbolismo com minha turma do terceiro ano. E aí eu acabei tendo vontade de reler esse livro. É interessante, gente, que eu tenho uma cartinha aqui, de muitos anos atrás, eu não sei a data porque eu não coloquei. Mas eu escrevi essa carta quando eu era adolescente e eu li pela primeira vez. Que pena que eu não coloquei a data, mas dá pra ver que eu era bem adolescente mesmo, porque era na época que eu era Wicca, gente. Meu Deus, faz tanto tempo que eu me converti, que me converti no segundo ano da universidade, que foi em 2007, olha o tempo. Aí é bem interessante, eu até colei a carta aqui para, né, eu mesma depois lembrar das minhas percepções. Mas é um livro, As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, maravilhoso. Também pretendo ler esse livrinho aqui, que é um comentário, Iracema Contemporânea da Posteridade, de Ivo Barbieri, um comentário sobre Iracema, né, o livro da primeira geração romântica, de José de Alencar. Estou lendo o maravilhoso, né, O Moinho à Beira do Rio Floyd, de George Eliot. Meu primeiro George Eliot foi O Véu Erguido. Agora eu vou ler essa obra magnífica aqui. Eu gostei bastante, eu li o primeiro capítulo e já amei, assim, a descrição da paisagem. Inclusive, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês verem a perspectiva que vocês vão ter no livro, né? E por último, A Esperança é a Última que Morre. Como nós vamos ter um recesso aí, eu pretendo já terminar o volume 1 dos Mistérios de Udolpho e já colocar o volume 2, né? Gente, como eu estou ansiosa para terminar esse livro. E depois que eu terminar esse livro, eu vou colocar um livro gótico. Eu ainda não sei qual é, né? Mas é isso. E como para terminar minhas metas literárias, eu pretendo ler também o segundo capítulo desse, já gravando resenha. Vou colocar novamente na pilha os 3 aqui, o Medo do Feminino, que eu não li, né? Esse aqui, o No Limiar da Visão, que eu também li só algumas páginas, mas não li, e continuar com o próximo capítulo, né, desse livro aqui, o terceiro capítulo, ou o quarto, não lembro. Enfim, deixa eu ver aqui, minha gente, como é que tá, porque eu escrevi minhas metas aqui, só que eu esqueci de marcar. Então, vamos lá, acelerar aí. Então, leituras de junho de 2025. Primeiro, Moinho à Beira do Rio Floyd, de George Eliot. Segundo, Os Mistérios de Udolpho, de Anne Radcliffe. Terminar o volume 1 e começar o volume 2. Arabella, de Charlotte Lennox. Gente, eu tô já desistindo desse livro, certo? Sério. Porque eu começo a ler outras coisas com ele e as outras coisas vão evoluindo e ele fica. Então, segue o bonde. A Sombra do Vento, eu estou em 30% já. Que livro, gente. É de Carlos Ruiz Zafón. O Véu Erguido eu já terminei, que eu tinha colocado aqui como meta, mas eu já terminei o Véu Erguido. E o segundo capítulo do Anel do Poder, né, chamado A Valquíria.
Clara dos Anjos, de Lima Barreto, Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida, e também vou acrescentar, né, que eu não coloquei aqui, quero acrescentar aqui esses outros que eu não falei, né, tipo Iracema, eu quero colocar também. Qual foi o outro que eu falei, gente, que eu queria ler? Sim, As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. É interessante, gente, que quando eu tô lendo esses livros, é muito da demanda de trabalho. Eu estou escrevendo alguma coisa, alguma atividade, faz um link, aí eu preciso reler rapidinho. Então, é muito fluido, né? Essa coisa é muito orgânica. Mas, assim, outra coisa que eu gostaria de falar também acho que eu esqueci. Sim, eu leio a Bíblia, né? Estou tentando ler a Bíblia esse ano, e aí eu acho que é interessante eu comentar com vocês isso. Eu estou no Gênesis, no capítulo 34, né? Eu vou começar a ler hoje, inclusive eu li o capítulo 33, né? Que é o encontro de Esaú e Jacó. Se vocês não conhecem a história, né? Jacó, ele engana o pai dele, Isaac, dizendo que ele é Esaú, né? E aí ele acaba fingindo, né, que é cabeludo, recebe a bênção e foge, né? E aí ele vai parar em outra região, depois volta. E ele agora, o irmão e ele fazem as pazes. Muito legal, né? E agora é isso, gente. Então eu quero ver. A Bíblia é aquela coisa, eu não leio, não tenho meta. Eu vou ler. Eu leio um capítulo por dia. Leio e reflito, certo? Então, gente, é isso aí. Aqui, sem muita edição, muito fluido, porque eu estou aproveitando o tempo em que minha filhota não chegou da escola com o pai. Então, eu estou gravando aqui para vocês. Gente, de todas essas leituras que eu fiz, eu acho que é indispensável para você ler o quê? A Falência, de Júlia Lopes de Almeida, uma escritora brasileira, sensacional, mas também, assim, se você tem curiosidade de fazer uma viagem para outra cultura, né? Leia O Segredo de Lady Audley. Nossa, essas leituras foram tão sensacionais. O Véu Erguido também é muito bom, mas o Véu Erguido é uma narrativa curta, bem, tipo, é um cara que ele tem, tipo, um dom da visão, ele vê o que vai acontecer, e ele já começa a narrativa falando que ele está tendo uma visão do momento da morte dele. Então você fica curioso como é que isso vai acontecer. Uma narrativa muito boa também, mas assim, se você puder escolher desses livros que eu li, lê A Falência. Se puder 2, lê Lady Audley. E se puder ler 3, lê O Castelo de Os Mistérios de Udolpho. Então é isso. Tchau pra vocês. Até a próxima.